Olá, irmãos, tudo bem? Continuando agora a leitura do Evangelho de Marcos, nós tínhamos parado no capítulo 2, versículo 13, a vocação de Levi. Vamos continuar lendo. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-os comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de remédio, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Este justo, irmão, que eles colocaram aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que eles colocaram aqui, é justo no sentido, eles queriam puxar um pouco a coisa, a farinha pro saco ali da fé judaica, né? Ele que não veio para os justos e sim para os pecadores, né? Dizendo, eles querem colocar aqui que o povo judeu não tem pecado nenhum. O povo judeu não tem pecado nenhum, tá tudo certinho, o que eles fizeram tá tudo certinho lá. Não, isso aqui foi colocado pelo homem, essa parte aqui de baixo. Não tem, eles não são certinhos. Jesus veio para aqueles que são doentes que precisam, ou em outras palavras, Jesus veio para aqueles que estão com o pote vazio. Viu aquela parte que fala sobre o pote cheio e o pote vazio? O pote cheio é que você vai ouvir alguma coisa diferente e você não vai querer saber. Porque seu pote está cheio, você não tem vontade de querer mudar. Para você tá bom onde você está. Você não tem vontade de mudar, você não tem vontade de saber mais, você não tem vontade de nada. Para você está ótimo. Então isso era o que eles tinham lá, os judeus não queriam mudar, até hoje eles não mudam, assim como a igreja católica, as outras igrejas não mudam, não mudam o modo de pensar, não mudam o modo de ver, eles pensam do mesmo jeito, sempre pensaram do mesmo jeito. Isso aqui é uma forma de dar de uma apaziguada, né, naquela fé que eles tinham na época, né, e nas outras fés que nós temos hoje, né. Ah, eu não venho falar para os católicos porque eles são justos, né. A iluminação, na verdade, a iluminação trazida por Jesus, a iluminação que Buda alcançou e outros alcançaram, a iluminação é você fazer a reforma íntima, você conhecer o que você está fazendo aqui, você conhecer de onde você veio, você conhecer para onde você vai, você saber que tem uma vida espiritual do outro lado, você crer nisso, você trabalhar para isso, trabalhar para a luz, trabalhar para as coisas boas, para que essas coisas se modifiquem. Você fazer a vontade de Deus, adorar só um Deus, né, e não outros deuses ou outros ídolos, né? É só um Deus. Então isso é a iluminação. Buda alcançou a iluminação, né? E outros alcançaram a iluminação. Como alcançaram? Jesus alcançou a iluminação dele aqui na Terra. Porque Jesus, ele estava no esquecimento, não esqueça disso. Paz de terceira dimensão, mundo de terceira dimensão. Todo mundo que reencarna ou nasce aqui, nasce no esquecimento. Por que você nasce no esquecimento, irmão e irmã? Porque como nós somos pessoas degradadas e como nós somos espíritos ruins, nós nascemos no esquecimento porque nós temos a chance de provar que nós mudamos. Nós vamos aflorar aquilo que está mais íntimo no nosso ser, que está mais íntimo dentro do nosso espírito, no mais profundo do nosso espírito, mais profundo do nosso ser. Nós encarnados no esquecimento, nós vamos aflorar tudo isso. E todas as pessoas, por exemplo, os políticos, porque ninguém consegue. Tenta você ser político, você, que não tem essa vocação. O que é vocação? Vocação do sacerdote, vocação do pastor. Se você não tem essa vocação, você não vai ser. Por que Deus, por misericórdia, deixa uma pessoa ser político? Por que Deus deixa uma pessoa ser pastor, seja papa? Ele elege um papa, elege um bispo, elege um sacerdote, elege uma pessoa que veio do nada, de repente é um diretor de uma empresa. Claro, tem estudo, tem tudo, né? Mas veio do nada e nunca foi diretor, de repente é diretor, de repente é gerente, e tem muito poder nas suas mãos. Por que Deus permite isso?
Porque pela revelação da reencarnação, você vem reencarnando e fazendo coisas erradas. Deus permite que você tenha um bom status aqui na Terra, tenha uma boa posição hierárquica, para você fazer coisas boas, para você mudar a vida positivamente de outras pessoas. Porque você em outra encarnação fez muita coisa errada, matou muita gente, você foi um general de um exército, foi alguma coisa que teve nas mãos muitas vidas e você sacrificou essas vidas, muitas vidas. Pode ser vida de animais, pode ser vida de vegetais, pode ser vida de seres humanos, mas principalmente seres humanos. Então você fez a coisa errada. Todos que têm hoje a condição de ser grande, todos que têm funcionários, todos que dizem assim, não, eu mando, eu faço, desfaço, essas pessoas. Então você não tenha inveja, irmão, que você não tem inveja dessas do padre, do pastor, não tem inveja das pessoas. Essas pessoas são devedoras, são muito devedoras. Eles, por graça e misericórdia de Deus, elas tiveram a chance de ser alguma coisa. Ou quem é youtuber, ou como eu que estou falando para você aqui as coisas de Deus, né? Estou glorificando o nome de Deus porque somos espíritos muito endividados, mais endividados do que aqueles que não têm esse tipo de chamado. Então nós somos espíritos endividados, por isso que nós estamos aqui. Porque nós, pelo que a gente fala, porque a gente foi muito contra Deus em outras encarnações pela misericórdia de Deus, nessa encarnação a gente está tentando fazer o certo. Eu estou tentando fazer o certo. Como eu disse para os irmãos já, eu não quero ir mais para o umbral. Eu não quero ser transmigrado para o planeta, eu quero me elevar espiritualmente, eu quero me ascender espiritualmente, eu quero chegar mais perto de Deus. E é isso que eu preciso, eu amo os irmãos, eu faço isso por amor aos irmãos. Eu faço isso porque eu quero que os irmãos também evoluam como eu evoluí, como eu tive essa libertação. Eu quero que os irmãos fiquem libertos dos grilhões desse mundo, dos grilhões das religiões, dos grilhões da política, dos grilhões, sabe? Vocês fiquem limpos disso, livres disso, irmãos. Não queiram isso para vocês, quem não é, não corra atrás disso. Porque tem que ter vocação. O que é vocação? É misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. A pessoa não tem nada, muitas vezes é gerente de uma empresa, é industrial, consegue ser diretor, consegue ter uma empresa, mas daí rouba, faz um monte de coisas erradas, se endivida mais ainda. Já era uma pessoa endividada, se endivida mais ainda do que ele já tinha. Então essa parte aqui que eles queriam falar no 2,17 é só para passar a mão em cima dos judeus, mas os judeus não tem que passar a mão em cima deles. Eles são errados, sim, eles sacrificam animais, eles são errados, eles são contra a lei de Deus, contra a lei de Deus. Nessa parte de sacrificar animais. E na época Jesus não gostava deles porque eles faziam muito pesado, os impostos, as coisas muito pesadas em cima do povo. Jesus não gostava. Jesus trouxe universalismo, não trouxe religião. Jesus não trouxe igreja católica, igreja evangélica. Jesus não trouxe nada. Jesus trouxe a iluminação, o conhecimento. Tá bom? O jejum 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto estão com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entortam-se o vinho. E entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Essa parte do jejum, Jesus falava, né, que enquanto eles estavam com ele, não tinha necessidade de jejuar. Porque muita pessoa jejua porque está passando por necessidade, quer uma misericórdia de Deus, jejua e ora porque precisa de Deus, quer ouvir Deus, precisa de Deus. Então ele jejua e ora. Só que não é só jejum e oração, você tem que jejuar, você pode até jejuar, mas pode até orar, mas tem que fazer a reforma íntima.
conhecer os teus direitos, conhecer os seus deveres como cidadão. Como que você vai conhecer? Cumpra os 10 mandamentos, cumpra o que está escrito nos evangelhos, leia as 5 obras de Kardec, tente cumprir isso, faça a reforma íntima, faça a reforma íntima. Não adianta você querer fazer as coisas na hora. E outra coisa, você tem que ter história, você tem que ter merecimento, méritos para conseguir as coisas, senão você não consegue. Não adianta do nada assim, você é uma pessoa que não está nem aí, de repente começa a orar por uma libertação, sendo que você nunca teve. Então você tem que ter, você tem que ser preparado para servir a Deus. Você tem que estar preparado, conhecendo o Evangelho e seguir os Evangelhos, seguir isso que eu falei para você, irmão e irmã. Seguindo isso, você vai ver que as coisas vão melhorar na sua vida. E se não melhorarem já, é porque você tem coisas de acertar dessa vida e de vidas passadas, mas as coisas vão melhorando. Sempre quando você trabalha para a luz, sempre você vai ganhar. Quando você trabalha para as trevas, você vai ter um ganho momentâneo, né? Você vai roubar, você vai se dar bem, você vai ter vai ter roubar dinheiro, vai ter muito dinheiro, que nem políticos aí tem dinheiro, né? Milhões, bilhões de dinheiro que roubaram do povo. Só que isso é passageiro, porque a hora que ele morrer, vai para um lugar bem complicado, né? Então é muito mais fácil você, irmão, quer fazer o jejum, faça o jejum, mas faça enquanto você tem condição, né? O jejum, na verdade, veja bem, se você fazer a reforma íntima, fazer tudo certinho, você não precisa fazer o jejum, porque o jejum seria alguma coisa extrema, né? A oração é uma coisa extrema, você fica orando 24 horas, enquanto Deus não me responder. Tem muitos evangelhos que fazem isso, né? Enquanto Deus não me responder, eu não vou levantar daqui, eu vou continuar orando, eu vou continuar, ele fica lá 12, 13 horas, 8 horas, sei lá, 6 horas, 4 horas, a noite inteira, né? Eu vou ficar dobrar meu joelho aqui a noite inteira, enquanto Deus me responder. Mas depois que está passando pela prova. Então faça a reforma íntima antes, irmão. Faça as coisas certas antes, para que você tenha bônus para isso. E quando você pedir, os irmãos espirituais vão te ajudar. Porque veja bem, se você faz as coisas de Deus, faz as coisas certas, o mundo espiritual negativo não vai se aproximar de você. Coisas ruins não vão te acontecer. O que vai acontecer com você é o que Deus permitir. E se Deus permitir você fazendo as coisas certas, porque você tinha que passar por aquilo. Você tinha que passar por aquilo. Por isso que você passou por aquilo. Então não fique nervoso, não fique brabo, né? Eu tô fazendo as coisas de Deus, tô tentando fazer o troço certinho, tá tudo errado. Então não fale isso, irmão. Não fale isso, irmão. Porque você ainda tem coisas a acertar. Porque a hora que você não tiver coisas a acertar, não vai acontecer mais nada pra você de ruim. Claro, por exemplo, assim, eu posso bater um carro? Posso bater um carro. Porque o sol nasce para todos, né? Assim como as coisas de Deus nascem para todos, as coisas desse mundo, nós estamos vivendo no mundo de trevas, mas nós temos que viver nós temos que viver nesse mundo. Nós temos um conflito entre as trevas e a luz, mas nós precisamos viver nesse mundo, conviver nesse mundo. Então as coisas desse mundo, eles vão vir para nós. Agora as coisas das trevas vão vir se você escolher, se você vibrar. E as coisas da luz vão vir se você vibrar, se você escolher. Você escolhe os bons caminhos, então você vai ter coisas boas. Mas como você está nesse mundo, você vai ter. Dai a César o que é de César, como Jesus falou. Então você vai ter que pagar seus impostos, fazer suas coisas, vai estar exposto a um roubo, vai estar exposto a perder o emprego, vai estar exposto a correr atrás de alguma coisa, vai estar exposto a comprar comida para você comer. Se você não comprar comida, você não vai comer, vai passar necessidade se você não trabalhar. Você precisa viver, porque você está nesse mundo. Só que o mundo espiritual negativo, o mundo espiritual positivo, você que escolhe onde é que você vai querer vibrar, onde é que você vai querer estar com as suas ações. Tá bom, irmão? Mas o jejum é alguma coisa extrema, quando você está precisando de alguma coisa, daí você faz jejum. Faz jejum e bastante oração. Quando você está precisando. Então, para não passar por isso, vibre em atmosferas maiores, em atmosferas de luz. Vibre em coisa boa, irmão. Faça a reforma íntima. Tem vídeo no canal como fazer reforma íntima. Vá atrás, corra atrás, não desista, irmão. Não desista. Faça isso por amor a você, por você e por amor aos outros irmãos que estão na sua casa, que você conhece, seus parentes. Você mudando, você falando, você muda corações, mas você mudando, você dando exemplo, você arrasta multidões com exemplo. O exemplo é muito mais forte do que você fala, tá bom? Jesus, o Senhor do sábado, no 2:23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando,
começaram a colher espigas de milho, né? E os fariseus lhe disseram: vês por que fazem no sábado o que não é lícito. Deixa eu ver essa parte do sábado também, né? Trabalhando. Jesus veio mostrar para eles que você pode fazer as coisas no sábado, trabalhar no sábado, né? Tem aquela lei lá que fala que se deve deixar os sábados, né? Para servir a Deus, tal. E Jesus está falando que você pode fazer as coisas no sábado. Você pode fazer principalmente as coisas boas, né? Você precisa comer no sábado, você precisa fazer as coisas no sábado, né? Você pode trabalhar no sábado, fazer as coisas, porque nós estamos nesse mundo, então você precisa fazer as coisas. Não que eles falavam que não podiam fazer as coisas no sábado, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eu sei que isso está no mandamento de Deus lá, né? Que trabalharás 6 dias e no sétimo descansará, que é no sábado, tal, não sei o que lá. Mas Jesus está falando aqui que você pode fazer essas coisas, você pode trabalhar, principalmente para Deus, né? Se você trabalhar, mas se você achar um serviço, você pode também trabalhar. Mas se você também não quiser trabalhar, você também vai estar certo. Os dois estão certos. Você veja, Jesus trouxe universalismo. Jesus não quer que você fique preso em arguilhões. Não fique preso a arguilhões. Não fique preso, eu preciso fazer porque eu não posso trabalhar no sábado. Aí porque eu preciso batizar. Aí porque eu preciso batizar minha criança, porque ela tem que se livrar porque é dos espíritos maus. Aí porque eu preciso fazer isso. Não, meu irmão, só faça a reforma íntima, faça as coisas boas. Tudo isso acontecerá, o bem virá normalmente. Não precisa ter medo do mal se você tiver com o bem. Agora, se você tiver perdido, cuide com o mal. Se você estiver na rua ir com a polícia, você não tem medo. Se você estiver na rua sozinho e tiver um monte de gente querendo te assaltar, você vai ter medo mesmo. Mas ele disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito. Pães da proposição porque era oferta, né, do sacerdote. E não era lícito comer porque era só dos sacerdotes, né, para fazer oferendas e tal. Senão aos sacerdotes, eles que podiam comer. Dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então Jesus quis dizer que você pode fazer as coisas. Jesus é universalista. Você não precisa seguir nada, irmão. Você não precisa seguir as coisas. Leia o Evangelho e siga o Evangelho, mas não precisa. Até agora não falou as coisas aqui, debatiam essas coisas. Não precisa seguir essas coisas, irmão. Você é livre. Você conhecendo a verdade, você é liberto, mas as coisas espirituais também não se aproximam de você, tá bom? Então paramos aqui no 3, a cura de um que tinha uma das mãos mirrada. 3, Marcos 3, tá bom? Deus abençoe, irmãos, e a paz de Deus.